Meus amados, eu iniciei a exposição da lei de Deus, né? Nós já passamos pela primeira tábua da lei, os 4 primeiros mandamentos, e já tivemos 2 mensagens introdutórias e preparatórias para a segunda tábua da lei. Mas eu, como pastor, tenho que lidar com as demandas da igreja. Eu vou, por enquanto, deixar a lei de Deus de lado aqui na exposição dela, e queria passar para vocês hoje uma instrução enquanto às eleições de oficiais na igreja, né? Hoje pela manhã, passando ali na mesa de indicações e assinaturas, eu vi que só tinham 2 indicações, e eu fiquei um pouquinho preocupado. Eu digo, o que é que está acontecendo, né? O pessoal está com muito zelo em orar e muito critério. Que bom, isso é bom por um lado. Mas, por outro lado, eu vi que não tem um nome de nenhum oficial que venceu o mandato que está indicado. E alguém já me alertou, dizendo, pastor, dê uma palavra à igreja, porque pode parecer que a igreja entenda que os presbíteros e diáconos que vencem o mandato, eles são candidatos óbvios e já estão... Não, mas não é verdade isso não. Aqui na igreja a gente tem uma prática, né? Tanto quando vence o mandato de um pastor, como de um presbítero, de um diácono, nós não somos candidatos automaticamente. Nós precisamos ser indicados pela igreja outra vez e novamente. É como se zerasse a nossa efetividade como um oficial da igreja. Então, todos os presbíteros e os diáconos que vencem o mandato em junho, eles precisam ser indicados por alguém, apoiados por 15 assinaturas, como também a igreja é aberta para indicar outros nomes que não sejam esses, tá certo? Então, gostaria de dar essa orientação à igreja, caso a igreja esteja compreendendo diferente disso, ok? Pronto. Baseado nisso, eu gostaria de rever com vocês um texto que nós já expomos aqui todas as vezes que nós temos eleições de oficiais, que é o texto de Atos, capítulo 6, versos de 1 a 7. E gostaria de tratar nessa noite sobre a distinção dos ofícios na igreja. E nós vamos encontrar aqui nesse texto o surgimento do ofício de diácono na igreja do Novo Testamento. Então, usando a palavra da moda, né, vamos revisitar esse texto, né? Atos capítulo 6, versículos de 1 a 7. A palavra de Deus nos diz o seguinte: que naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, um prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedeciam à fé. Que Deus nos abençoe, abra nosso entendimento para compreendermos a intenção do Espírito Santo ao usar Lucas, o autor de Atos, a deixar registrado esse evento aqui na igreja do Novo Testamento. O conselho de nossa igreja convocou a igreja em assembleia para reunir-se no dia 16 de junho para a eleição de oficiais.
O conselho, então, chama a igreja a promover essas eleições de oficiais, tanto presbíteros como diáconos. Isto significa que haverá necessidade de buscarmos o Senhor em oração, de buscarmos a orientação da Sua palavra para a nossa vida. E precisamos ser bem orientados na palavra de Deus para escolher com discernimento as pessoas certas, com os dons adequados, com a vocação para desenvolverem no lugar certo um serviço para o bem da igreja. A saúde da igreja depende muito da liderança da igreja. E a igreja é quem tem a responsabilidade para escolher aquelas pessoas que eles entendem que Deus concedeu dons, vocação, para que essas pessoas possam liderar a igreja nas áreas distintas de serviço e de ministério na igreja. Isso constitui uma excelente oportunidade para recebermos instruções quanto à distinção desses ofícios. É muito importante que a igreja perceba o trabalho dos presbíteros, os dons que eles precisam ter, e o trabalho dos diáconos e os dons que eles têm. Às vezes, se tem a impressão que não sabemos ao certo distinguir a diferença de vocação e de serviço entre esses dois importantes ofícios na igreja. Sendo assim, o texto aqui de Atos capítulo 6 vem a se tornar um bom começo para ancorarmos a nossa atenção e entendermos, como a Bíblia nos orienta na organização da igreja e no funcionamento da igreja. O texto de Atos 6, de 1 a 7, não só nos aponta para o provável início do ministério diaconal, como um ofício na igreja, mas nos dá a devida distinção nas funções e ocupações do trabalho de cuidado pastoral dos presbíteros e do trabalho administrativo e assistencial do diácono. E aí nós olhamos para o texto e procuramos entender o que estava acontecendo aqui na igreja para que o Espírito Santo instruísse Lucas a registrar esse momento onde os apóstolos foram demandados pela igreja e orientaram a igreja a resolver o problema. E nós percebemos que havia um crescimento no número dos discípulos, um crescimento explosivo naquele primeiro momento de inauguração da igreja, a partir de Atos capítulo 2. E com esse crescimento e com essa expansão, no início do primeiro século, surgiram múltiplas necessidades relacionadas com a organização da igreja, com a edificação da igreja, com a evangelização e com a assistência na igreja. Os apóstolos, aqui nesse texto, sob a orientação do Espírito Santo, eles promoveram na igreja em Jerusalém a eleição dos primeiros diáconos. Mais tarde, a gente percebe que quando os apóstolos foram morrendo ou envelhecendo, começou-se a se instituir um segundo ofício, que era o de presbítero. A exemplo da carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, versículo 5, ele diz: Tito, eu te deixei em Creta, para que você colocasse as coisas em ordem, e de cidade em cidade você constituísse presbíteros conforme eu te prescrevi. Então, era assim que a igreja começou a ser organizada. E a gente percebe uma coisa muito clara: Jesus não veio aqui fundar uma igreja, ele veio aqui cumprir a missão que Deus lhe confiou de morrer na cruz por essa igreja que surgiria. Ele treinou os 12 apóstolos, e eram esses 12 apóstolos que iam aqui organizar a igreja quando ela fosse crescendo e as demandas fossem surgindo. E aqui nós encontramos os apóstolos orientando a igreja e edificando a igreja nos seus ofícios. O texto de Atos, capítulo 6, versos de 1 a 7, nos fala da necessidade que a igreja sentiu de dividir funções, segundo a vocação e o dom que o Espírito Santo concedeu a cada um, para melhor servir a causa do reino de Deus. Isso porque começaram a existir demandas
que os apóstolos entenderam que não fazia parte do ofício que foi confiados a ele, da função e dos dons que receberam do Senhor Jesus. Toda a igreja local deseja e precisa crescer. A igreja foi posta no mundo para se multiplicar. A ordem de Jesus foi: vão e façam discípulos de todas as nações. Batizem os que creem. Então, é essa a ordem de Jesus, e toda a igreja local. Ela deseja, ela precisa crescer, e crescer de forma saudável. Para isso é preciso eleger pessoas para desenvolverem seus ministérios nas áreas em que o Senhor os chamar. E isso com os dons, com as habilidades necessárias para as suas áreas de atuação. Há um certo conceito equivocado em nosso meio eclesiástico, que diz assim: para alguém se tornar um bom presbítero, deve antes ser experimentado como diácono. É muito comum esse pensamento no meio presbiteriano. Então, nunca é demais repetir que presbíteros não são diáconos promovidos. São funções diferentes, pessoas com dons diferentes, com áreas de atuação diferentes. Presbíteros são pastores, que instruam, que aconselham, que cuidam, que zelam pelo rebanho. Diáconos são assistentes da necessidade dos santos, que procuram dar assistência às suas necessidades materiais e assistenciais. Esses são grupos distintos, com ministérios diferentes, com dons diferentes e serviços específicos. E para melhor compreendermos essas diferenças, eu chamaria a sua atenção para atentarmos na exposição desse texto de Atos capítulo 6, versículos de 1 a 7, pois ele nos dá com muita clareza a distinção dos ofícios na igreja. Em primeiro lugar, eu gostaria de seguir com vocês observando o texto, procurando entender a situação que provocou a decisão de se dividir funções na igreja. Então venha comigo, observe comigo o texto. Logo no primeiro verso, a gente se depara com o problema que surgiu na igreja ali em Jerusalém. Logo no primeiro verso, no texto de Atos 6, é apontado o surgimento de um sério problema na igreja. Diz lá o texto que houve queixa dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Então, eis aí o problema que surge no meio da igreja, no convívio dos irmãos, no relacionamento dos irmãos. Queixa, murmurações, insatisfações por causa de um tratamento diferenciado entre as viúvas dos helenistas e dos hebreus. Então, se busca os apóstolos para que eles possam resolver essa demanda. Em seguida, quando nós constatamos o problema que surge no texto, nós observamos como é que se deu a busca por solucionar esse problema. A grande pergunta que a gente faz e aí aplica-se à vida da igreja local, olhando para como a igreja primitiva fez, o que nós devemos fazer quando surgirem problemas no nosso meio como igreja? Então o texto nos ajuda, nos aponta a resolvermos isso. Porque é certo que problemas vão surgir no nosso meio, como igreja, como um grupo, como uma comunidade, como uma coletividade. Pois onde houver seres humanos, haverá problemas relacionais. Porque após a queda, nós nos tornamos seres caídos, imperfeitos e pecadores. Então, juntou gente, vai surgir problemas. A gente vai desagradar alguém. Alguém vai nos desagradar. Em algum momento a gente vai ter um conflito, um choque de entendimento, ou de comportamento, ou de pensamento, ou de conduta. Então, o que fazer quando surgirem problemas no meio da igreja? O texto também nos ajuda e nos aponta como nós devemos tratar. Devemos fazer de conta que os problemas não existem, ignorá-los, relevá-los,
Essa é uma boa opção? Claro que não. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia não nos ensina a sacudir para baixo do tapete os problemas que surgem no nosso meio. Devemos buscar resolver. O que é que os apóstolos fizeram? O que é que os líderes fizeram diante do problema que surgiu no relacionamento dos irmãos? E aqui a gente percebe de cara a responsabilidade da liderança da igreja, dos pastores da igreja, dos apóstolos, dos presbíteros. A responsabilidade deles é estar atento para não permitir que o diabo semeie discórdias, divisões, insatisfações, queixas no nosso meio, no nosso relacionamento. Há uma necessidade de se fazer um correto diagnóstico da causa dos problemas. É muito importante que a gente vá a fundo para resolver os problemas quando eles surgem em nosso meio. É preciso fazer um diagnóstico correto, profundo do problema, sua natureza, suas causas, para podermos resolvermos de forma satisfatória. E aqui a gente observa, primeiramente, que o problema se deu por causa de um rápido e explosivo crescimento na igreja. Veja o verso 1 novamente. Diz assim, ele começa assim, por se multiplicar o número dos discípulos. Então parece que o autor está dizendo que por haver um crescimento explosivo, começa a surgir problemas na igreja, por se multiplicar o número dos discípulos. Houve um crescimento tremendo. Foram 3.000 convertidos numa pregação de Pedro, lá em Atos capítulo 2. Lucas diz que esse número sobe a 5.000 depois. E ele está dizendo que Deus, dia a dia, ia acrescentando os que iam sendo salvos. A igreja cresceu de forma assustadora. Ali em Pentecostes, passou por um momento de despertamento espiritual, de avivamento, de visitação do Espírito Santo. E muita gente entregou a vida a Cristo. Por se multiplicar o número dos discípulos, houve uma dificuldade relacional entre eles. É isso que o texto começa a nos dizer. Mas não é só isso, o texto nos revela mais algumas coisas. O problema se deu não por causa apenas de crescimento, de aumento de números, mas por causa de preconceitos. Preconceitos raciais, helenistas e hebreus. Preconceitos religiosos, porque os hebreus eram mais rigorosos na sua prática religiosa, os helenistas eram judeus, que viviam na dispersão em outros países, influenciados pela cultura grega e helênica e romana. Então, eles não eram, assim, crentes raízes, né? Eles eram meio misturados com a cultura helênica, né? Então, eram vistos pelos hebreus de forma meio preconceituosa. Havia um preconceito racial, havia um preconceito religioso, bem como havia predileções e preferências no meio da igreja, né? Estava sendo preterida as viúvas helênicas e privilegiadas as viúvas hebreias. Preconceito, tratamento diferenciado no meio da igreja. O problema não era apenas por crescimento, né? O problema era mais sério. E por isso é necessário que não haja apenas uma visão superficial do problema, mas devemos ir a fundo para diagnosticar corretamente os problemas quando eles surgem. Veja o versículo 1, houve queixa, ou seja, murmuração dos helenistas, judeus de fala grega, contra os hebreus, que eram judeus de fala hebraica, nativos, locais. Porque as viúvas deles, dos helenistas, estavam sendo esquecidas ou desprezadas ou preteridas na distribuição diária de alimentos. Então, eis aí o problema real, o diagnóstico correto, mais profundo, né? Não é apenas por causa do crescimento, mas por causa de preconceitos, por causa de preferências, por causa de predileções no meio da igreja de Deus.
É preciso ter coragem para investigar a fundo e identificar corretamente a natureza dos problemas, quando eles surgem no nosso meio. O que estava havendo? Estava havendo divisões entre os irmãos. Havia queixa, havia murmuração de um determinado grupo contra outro grupo. Haviam grupos distintos e perceptíveis na igreja, coisa que não é bom. Estava havendo preconceito, acepção de pessoas, desigualdade no tratamento. Estava havendo predileções, preferências de uns em detrimento de outros. Viúvas judias de língua grega estavam sendo desprezadas ou preteridas por não serem nativas, por não terem pedigree. Né? Alguém poderia ficar satisfeito somente com a primeira cavada na pá da busca de compreender o problema e a natureza dele. Seria até mais cômodo para a igreja primitiva, seria mais confortável, menos constrangedor afirmar que o problema se deu por causa do crescimento numérico da igreja. Em vez de fazer um diagnóstico mais preciso, mais constrangedor, mais desconfortável. Esse avanço numérico não estava sendo acompanhado por um crescimento espiritual desejável. E eis aí um diagnóstico ruim. E eis aí algo muito importante que nós precisamos pensar como igreja. É preciso perceber, discernir a origem espiritual por trás dos problemas. Não podemos nos enganar. Aumento de número de frequentadores não significa necessariamente crescimento espiritual. Isso nos preocupa. Também havia uma outra coisa por trás disso. Havia a mão do diabo. Havia a mão do inimigo. Porque a igreja, uma vez insatisfeita com o que estava acontecendo no meio dela, demanda os apóstolos para que eles venham servir às mesas, distribuir os alimentos diários, para que haja justiça, para que haja um tratamento adequado, para que não haja preconceitos e predileções. Então, eles estavam sendo demandados a fazer isso. E eles dizem que não é razoável que eles abandonem o ministério deles da palavra, do ensino, da instrução e da pregação para servir às mesas. E por trás disso a gente percebe a intenção do diabo de enfraquecer o ensino e a pregação da palavra, por colocar sobre os apóstolos uma demanda que ia exigir deles tempo. A intenção do diabo era desviar o foco dos apóstolos. Eles foram instruídos por Jesus por 3 anos. E agora o Senhor, quando é assunto aos céus, entrega a eles uma responsabilidade. Agora vocês vão e façam discípulos. Ensinem as pessoas as coisas que eu tenho ensinado a vocês. E agora está aí a igreja demandando eles para que eles possam servir às mesas e enfraquecer a instrução na palavra. Consequentemente, por trás disso está o diabo. Estrategicamente, maliciosamente, tentando enfraquecer o ensino e o púlpito da igreja, por colocar demandas outras, responsabilidades outras sobre a vida dos apóstolos. É preciso perceber, discernir a origem espiritual por trás dos problemas que surgem na igreja. Aquela era a 4ª tentativa do diabo de tentar enfraquecer a igreja. A primeira era a ameaça aos cristãos de não pregarem, não falarem em nome de Cristo. Atos capítulo 4, a partir do versículo 13. Os apóstolos operaram um milagre na vida de um coxo. E todos viram e tomaram conhecimento disso ali em Jerusalém. Eles foram chamados pelo Sinédrio e ameaçados de não mais falarem em nome de Jesus. Veja o que diz o verso 13. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo, capítulo 4, verso 13.
Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eles eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-o sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Parece que esse negócio de censura não é coisa de hoje. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvir antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, eles sofreram ameaças para não pregarem o evangelho. Essa é a primeira investida do diabo para tentar estagnar a igreja e silenciar a igreja na sua missão. A segunda é a tentativa de colocar no meio dos irmãos vaidade. A gente vai para Atos capítulo 5 e a gente encontra os irmãos passarem necessidade e Barnabé, um levita, alguém que não tinha recursos nem bens, herdou uma terra, ganhou de alguém uma terra, e ele de imediato, ao ver os irmãos passarem necessidade, vendeu a propriedade e colocou o dinheiro aos pés dos apóstolos, para que eles pudessem assistir quem precisasse. Um casal da igreja, abastado, com boas condições financeiras, viu a atitude de Barnabé, um levita, um homem pobre, e disse: rapaz, que envergadura espiritual. A pessoa abriu mão de um único bem que ele tinha. Então vamos vender uma das nossas propriedades, a gente dá a metade do valor aos apóstolos e faz de conta que a gente vendeu por aquilo. E aí as pessoas vão olhar para a gente e vão nos admirar também. E quando fizeram isso, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, Deus cheio do Espírito, diz o texto, olhou para Ananias e disse: Ananias, por que você deixou que Satanás enchesse o teu coração dessas coisas? Você não está mentindo a homens, mas a Deus. Você não está enganando a homens, mas a Deus. E quando Ananias viu essa repreensão de Pedro ali, no meio da igreja, ele caiu morto. E vieram os jovens e levaram Ananias. Sua mulher chega depois. Eu fico brincando de dizer que ela veio do banco. Ela foi aplicar o dinheiro. E chegou lá e Pedro foi astucioso com ela. Disse: vocês venderam aquele terreno por tanto? E ela disse: sim, por tanto. Ela disse: por que você deixou que Satanás fizesse isso com vocês? Eis aí os pés daqueles que levaram teu marido morto. Eles também te levarão. E a mulher, pouf. Com isso, veio grande temor a toda a igreja. E todo mundo agora pensou duas vezes antes de deixar que a vaidade tomasse o coração. Era a segunda tentativa do diabo de azedar a vida da igreja, semeando vaidade no coração dos crentes. A terceira acontece com a prisão dos apóstolos, que insistiam em pregar o evangelho no templo e foram presos pela autoridade. Pedro e João, capítulo 5, verso 17. A terceira foi essa. A quarta é essa aqui agora. Atos capítulo 6 traz problemas internos no meio da igreja de relacionamento para que o pecado estagne, freie a igreja na sua paz e no seu crescimento. E é preciso ter discernimento e coragem para ir a fundo nas causas do problema para tratar isso. E aqui nós passamos para o segundo passo, não somente detectar o problema, perceber o problema e ver as ações da liderança para resolvê-los, mas agora, quais as soluções propostas pelos apóstolos para resolver o problema que surgiu, a demanda que surgiu? E aqui nós encontramos as soluções bíblicas e razoáveis oferecidas pela liderança da igreja.
conselhos sábios que deram à igreja. Devemos, pois, buscar soluções bíblicas e razoáveis e aplicá-las a essas situações e solucionar as demandas e os problemas que surgem no meio da igreja. Essa é a nossa responsabilidade enquanto liderança. E precisamos ser ágeis em constatar e resolver os problemas que surgem. Por quê? Porque eles estagnam o bom andamento da igreja de Cristo. Essa é a intenção do diabo, semear discórdia, divisões entre nós. Porque, como disse Jesus, toda casa dividida contra si mesmo não subsiste. E é preciso não permitir que o diabo semeie entre nós insatisfações, queixas, murmurações. Por isso temos que resolver os problemas em vez de estar guardando no coração. Por isso não adianta a gente estar magoado com alguém e estar só falando para os outros da nossa mágoa e causando cada vez mais esse tipo de ressentimento de uns para com os outros. Quem leva vantagem nisso é o diabo, porque ele racha, ele divide a igreja. E por isso a liderança aqui esteve atenta e foi ágil em tentar resolver o problema que surgiu. E precisamos agir assim, porque os problemas não resolvidos adoecem a igreja, interrompem o seu crescimento. E é preciso, então, apresentar soluções bíblicas. E nós vemos aqui que a função dos líderes, pastores e presbíteros, no direcionamento da igreja em resolver os seus problemas. Quem são os responsáveis por perceber os problemas e tomar medidas para solucioná-los? Neste caso aqui, de Atos capítulo 6, os apóstolos. Eles eram a liderança da igreja na época. Hoje, são os pastores, o conselho de pastores, presbíteros, regentes e docentes. Aqueles que velam pela igreja do Senhor. Por isso é muito importante que a igreja eleja pessoas com as características que a Bíblia mesmo aponta, pessoas maduras, e o texto vai nos mostrar isso. Foi Paulo que certa vez reuniu os presbíteros da Ásia Menor e falou para eles no capítulo 20 de Atos, no verso 28, vocês são responsáveis por prestar atenção na vida de vocês e na vida da igreja, o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para que vocês pastoreiem a igreja de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho. É a responsabilidade dos pastores, dos presbíteros da igreja. E aqui nós vemos que os apóstolos, como liderança, eles identificaram o problema a tempo, eles estavam sintonizados com a igreja, eles eram sensíveis aos problemas e as necessidades das pessoas que lhes foram confiadas. Eles perceberam o problema, eles ouviram as queixas, eles investigaram. Isso é de fato pastoreio, o cuidado do rebanho. Esse é o trabalho pastoral daqueles que foram eleitos para zelarem pela saúde espiritual da igreja. Então vemos a função dos líderes aqui, e é isso que é requerido de presbíteros. Eles são pastores, juntamente com os pastores, para cuidar e zelar da vida da igreja, para vigiar sobre a igreja, para supervisionar a igreja, para observar as ameaças que vêm contra a igreja e proteger a igreja dessas ameaças. E percebemos aqui a ação dos líderes, dos apóstolos, e o direcionamento que eles deram à igreja para solucionar o problema que eles identificaram, que eles tomaram conhecimento. O que eles fizeram? Olhe para o texto. Eles convocaram a comunidade dos discípulos. Verso 2. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos. Chamaram todo mundo. E eles arrazoaram com a igreja. Versículo 2. Eles disseram, olha, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às vossas necessidades materiais. Vejam bem o que vocês estão pedindo da gente, não é razoável isso. Eles disseram que não deveriam deixar de fazer o seu ministério e a vocação para a qual foram chamados por Deus. Os pastores e presbíteros precisam ter consciência, convicção e consciência do serviço que foi confiado a eles por Deus. Muitas vezes as demandas,
o diabo e a própria igreja passa a exigir coisas que não são de fato a função e a ocupação que cabe aos pastores e presbíteros. E nós não podemos nos deixar envolver, demandar por coisas que não dizem respeito à nossa vocação e ao nosso ministério, porque não faremos com excelência nem uma coisa nem outra coisa. Eu apanhei muito na minha vida pastoral para entender isso, né? Claro, no começo do meu ministério, eu queria fazer tudo para que a igreja pudesse estar satisfeita com o pastor. E começava a entrar em áreas que não era a minha área, que não era a minha praia, que eu não tinha dons para isso. Terminava não fazendo bem uma coisa nem outra. Até eu aprender de fato, entender que Deus me deu determinados dons, ainda mesmo que no ministério pastoral, e eu deveria me ocupar, me focar em aperfeiçoar os dons que Deus me concedeu para abençoar a igreja. E em outras áreas que eu não tinha dons e habilidades, eu chamava e treinava pessoas com esses dons para que a igreja pudesse caminhar bem e todos pudessem dar a sua justa cooperação para o crescimento do todo. Nós não somos suficientes para tudo e temos que entender qual a nossa vocação e os dons que Deus nos concedeu. Os líderes perceberam isso. Eles então orientaram a igreja, convocaram a comunidade dos discípulos e arrazoaram com eles, que não era justo, que não era correto, que não era razoável que eles abandonassem o ministério da instrução na palavra, da pregação na palavra, para servir às mesas. Eles disseram que não deveriam deixar de fazer o seu ministério e a vocação para a qual foram chamados por Deus. Os pastores e presbíteros precisam entender isso, ter essa consciência. Quanto a nós, diz o verso 4, nós nos dedicaremos à oração pela igreja e pelo ministério, e ao ministério da palavra de Deus, ao ensino e à exposição da palavra de Deus. Então, eles convocaram, eles arrazoaram e eles deram orientações para que o problema fosse resolvido com a participação e com a responsabilidade de toda a igreja. E vejam bem que coisa interessante, que coisa boa. Qual foi a orientação dada? Ele disse, olha, são vocês mesmos que vão resolver isso. Como vocês vão resolver isso? Escolham entre vocês 7 homens, aos quais encarregaremos desse serviço. São vocês que vão escolher essas pessoas. E nós vamos ordená-los e encarregá-los desse serviço, desse ministério na vida da igreja. Essa nova categoria de oficiais iria desenvolver o trabalho de cuidado assistencial e socorro aos necessitados da igreja. Com isso, desafogaria os pastores, presbíteros, para dedicarem-se ao ministério da palavra e da oração. Era isso que estava em jogo. Então, o ministério dos pastores, presbíteros, e o ministério dos diáconos. Cuidado pastoral, ensino da palavra, instrução, aconselhamento, orientação e assistência aos necessitados. Criou-se 2 ofícios aqui claros na igreja. Mas eles não somente convocaram a comunidade, não somente arrazoaram com eles, não somente deram orientação de como resolver o problema, eles instruíram a igreja na palavra e estabeleceram os padrões exigidos na palavra para tal pleito. Os indicados, os eleitos, os escolhidos deveriam ser caracterizados por alguns sinais. Escolham entre vocês mesmos homens de boa reputação, homens cheios do Espírito, homens cheios de sabedoria. Nós os encarregaremos deste serviço. 3 características de maturidade espiritual eram as exigências para que a igreja observasse na escolha dessas pessoas. Boa reputação. Alguém que gozasse do bom testemunho da comunidade. Pessoas que gozassem de credibilidade, já que a queixa era que estava havendo preconceito, predileções, desigualdade na distribuição de alimentos. Escolham entre vocês pessoas confiáveis.
pessoas com quem vocês observem que são pessoas que têm credibilidade, são pessoas de bom testemunho, são pessoas confiáveis. E nós os encarregaremos desse serviço. Então, a primeira coisa, observem se a pessoa é uma pessoa que goze de boa reputação, que tenha credibilidade no meio da comunidade, que seja alguém justo, alguém que não vai tratar as pessoas com preconceito. Simples assim. Vocês resolvam isso, escolhendo entre vocês pessoas de boa reputação. A segunda característica que demonstra maturidade espiritual, além de ser pessoas de bom testemunho, de boa credibilidade, pessoas confiáveis, pessoas cheias do Espírito Santo. O que é isso, pastor? É pessoa que tem maturidade espiritual, que aprendeu a viver uma vida na dependência do Espírito, que anda com o Espírito. É uma pessoa controlada pelo Espírito Santo. É uma pessoa que já venceu tomar decisões inclinadas por predileções e por preferências. É uma pessoa madura espiritualmente. E, por fim, a terceira característica é uma pessoa cheia de sabedoria, porque é preciso ter sabedoria e ter discernimento para tratar essas questões relacionais, de queixas, de murmurações, de insatisfações. É preciso ter sabedoria para entender o que é que um determinado irmão que está passando por um momento de aflição precisa. Ele precisa de uma ajuda, de uma assistência pontual. Ele perdeu o emprego, ele está com a doença. Né? O que é que ele precisa? Ou é alguém que está enrascado financeiramente porque não soube administrar bem o dinheiro? Ele vai precisar de uma assistência imediata, mas também de uma instrução para que ele não venha se complicar novamente nas mesmas questões. Sabedoria, discernimento para avaliar situações e ajudar corretamente pessoas com necessidades. Então, é isso que os apóstolos orientam, homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. E, em terceiro lugar, o resultado das ações e das orientações dos líderes pastores são sempre boas. Não é? Veja o resultado. Quando nós agimos pelos princípios da palavra de Deus e ensinamos o povo de Deus como agir por esses princípios, os resultados são sempre positivos e bons. O primeiro resultado, diz o verso 5, observe comigo, a igreja ficou satisfeita por ser orientada e cuidada por seus líderes e pastores. O parecer, a orientação agradou a toda a comunidade, houve satisfação. É bom quando a igreja diz assim, puxa vida, os nossos pastores nos orientam na palavra. Isso traz um senso de ser cuidado corretamente, biblicamente. Por isso que a nossa grande responsabilidade na exposição da palavra é tornar o texto bíblico o mais claro possível, da forma mais simples possível e ajudar as pessoas a aplicar a sua vida. Não tem mistério, a gente não tem que inventar nada, só focar na palavra e tornar simples e claro para as pessoas o seu ensino. O parecer agradou a toda a comunidade. Quando os pastores compreendem que Deus nos tem dado os princípios e orientações necessárias para o bem-estar da igreja e pregam, e expõem, e ensinam essas verdades e ajudam a igreja a aplicar em sua vida relacional, na sua vida comunitária, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, o resultado é satisfação, é sentimento de bem-estar. É sentimento de estar sendo cuidado e orientado na vontade de Deus, na palavra de Deus. Em segundo lugar, como segundo resultado da ação e da orientação dos líderes, a igreja não somente ficou satisfeita, mas a igreja respondeu em obediência à orientação dada pelos seus pastores e pelos seus líderes. Eles elegeram pessoas com aquelas características. Eles elegeram e eles apresentaram perante os apóstolos, e estes, orando e lhe impondo as mãos, lhes colocaram nesse ofício. Verso 5 e verso 6.
né? Então elegeram Estevão, um homem cheio do Espírito Santo e de fé, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, um prosélito de Antioquia. Então é interessante também observar isso. Pelos nomes, a gente identifica que eram pessoas, que era uma igreja bem heterogênea. Era uma liderança que representava helênicos e hebreus. Inclusive pessoas gentílicas, prosélito de Antioquia que se converteu, né? E que não era um judeu de base, de raiz. Então, que coisa boa, a igreja mesmo, com essa diversidade de pessoas, escolheu pessoas que pudessem tratar desse problema. Que coisa boa. Eles, após a eleição, apresentaram aos apóstolos aqueles que foram escolhidos, segundo a orientação da palavra de Deus. Os apóstolos, com autoridade que receberam de Deus, ordenaram essas pessoas, impuseram aqueles irmãos para desenvolverem o serviço que o Senhor lhes orientou a instituir para o bem da igreja local. Mas, em terceiro lugar, não só ficaram satisfeitos, não só responderam em obediência, a igreja voltou a ter paz e, consequentemente, seguiu o seu caminho natural de crescimento. Veja o que diz o verso 7, né? Diz lá o texto que crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Eu acho tão interessante isso, para mim é tão claro, a Bíblia ela é tão simples, é só você observar. Crescia a palavra de Deus e se multiplicava o número dos discípulos, né? A primeira coisa que a gente tem que concentrar na vida da igreja é pregar a palavra para que a igreja cresça em maturidade espiritual, cresça em seus fundamentos de fé. Seja uma igreja, a gente chama isso de crescimento qualitativo, é um crescimento em qualidade de vida espiritual, né? A gente foca nisso, a gente insiste nisso, a gente instrui a igreja, prega a palavra para que a igreja amadureça, para que ela cresça espiritualmente. E, consequentemente, ela vai se multiplicar. Porque uma igreja saudável, uma igreja bem instruída, ela cresce. A gente diz que uma árvore sadia, ela produz frutos sem nenhum esforço. É natural dela. Você, quando vê uma mangueira, né, carregada de mangas, você não vê ela fazendo nenhum esforço para produzir manga. É natural porque ela está sadia. Uma igreja saudável, ela se multiplica, ela cresce, ela cumpre a missão. Mas uma igreja doente não consegue isso, ela se estagna. E ela encolhe, e ela diminui. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava o número dos discípulos. A que conclusão e aplicações práticas podemos chegar diante desse texto? Ao estudarmos Atos capítulo 6, versos de 1 a 7, aprendemos aqui algumas coisas importantes. Primeiro, surgirão problemas na caminhada da igreja, pois a mesma é constituída de pessoas caídas e pecadoras como nós. Então não se surpreenda se você entrar em rota de colisão e sentir algum tipo de melindre, alguma situação onde você se sente injustiçado, magoado. Vai acontecer, meu irmão. Essa é uma notícia que eu quero lhe dar. Isso não é motivo para você desistir da igreja, sair da igreja. A Bíblia me orienta como eu devo lidar com situações dessa natureza. Se o meu irmão pecar contra mim, vou a ele e sento com ele e vou arguí-lo. Por que disso? Com o intuito de ganhar o meu irmão. Se ele se arrepender, ganhei meu irmão, amém, aleluia. Neutralizamos a intenção do diabo de causar divisões entre nós. Mas não fique magoado. Não seja uma esponja, só absorvendo tristezas, amarguras, insatisfações. A Bíblia me diz como eu devo tratar quando eu me desentendo na minha casa, com a esposa, com os filhos, com irmãos. Na igreja é a mesma coisa. Eu devo sentar com meu irmão, chorar com ele,
dizer que estou sentido, magoado, que ele me feriu. E pedir que ele repense. Porque se ele se arrepender com a minha palavra branda, com minha busca por conserto, eu ganhei o meu irmão. Sempre surgirão problemas na caminhada na igreja, pois a mesma é constituída de pessoas como nós, pecadores. Em segundo, problemas não devem ser ignorados, minimizados. Ao contrário, devem ser tratados de frente, com clareza, com profundidade. Terceiro, aprendemos que para se solucionar correta e biblicamente os problemas, é preciso se fazer um diagnóstico correto. Não foi só crescimento, foi preconceito. E por trás do preconceito tem a mão do diabo, tentando demandar os apóstolos para que enfraqueça a igreja na palavra. Em quarto, os apóstolos, ao perceberem o problema que estava ocorrendo na igreja em Jerusalém, tomaram a frente. Convocaram toda a comunidade dos discípulos para juntos resolverem o problema. É assim que um corpo faz, que uma igreja faz. Se o problema afeta a todos, somos nós que vamos resolver juntos. Em quinto, os apóstolos demonstraram consciência e convicção de seu chamado e de sua vocação. Eles arrazoaram com a igreja a respeito da tarefa que lhes estava sendo obrigada ou exigida pela igreja. Não é razoável que nós abandonemos o ministério da palavra para servir às mesas. Aquele não era o ministério confiado aos pastores. Eles tinham total consciência disso. Eles disseram, quanto a nós vamos nos consagrar à oração e ao ministério da palavra. Mas em sexto, eles então convocaram a Assembleia dos Discípulos e propuseram, apresentaram uma solução onde a própria comunidade de crentes resolveria o problema. E a comunidade dos discípulos deveria escolher entre eles mesmos homens aos quais os apóstolos encarregariam daquele serviço, daquele ministério. Em sétimo lugar, aprendemos que o papel pastoral dos apóstolos era orientar a comunidade dos discípulos e estabelecer, através do ensino, os critérios bíblicos que deveriam ser observados pela comunidade na escolha desses homens. Algumas características deveriam estar presentes nos líderes escolhidos. Esses homens deveriam ser conhecidos por uma boa reputação, por serem cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E aqui vai uma coisa para a gente nesse momento de indicação de nomes. O que eu tenho que observar nas pessoas? No que diz respeito ao seu caráter. Tem que ser pessoas que gozem de boa reputação, confiáveis, que tenham credibilidade na comunidade. Tem que ser pessoas que têm a vida marcada por procurar viver uma vida na dependência do Espírito Santo de Deus. E tem que ter uma pessoa, no caso dos diáconos, que tenha discernimento e sabedoria para lidar com essas questões de necessidades. A igreja tem que observar isso, para não errar diante de Deus, tanto na indicação, quanto no apoio, quanto na escolha na eleição. São esses critérios que devem me nortear. Não é amizade, não é simpatia. O fulano pode ser até meio carrancudo, eu não tenho muita relação com ele, mas ele é um homem de boa reputação. É uma pessoa cheia do Espírito. É uma pessoa que é sábia em lidar com essas questões. Então, não tem a ver com preferências. Tem a ver com critérios da palavra de Deus, que precisam ser observados num momento assim. Em oitavo, aprendemos ainda que a intenção do diabo naquela investida, além de causar divisões na igreja, era distrair a atenção dos pastores e sobrecarregá-los com afazeres e preocupações outras, além do cuidado espiritual do rebanho e o ensino e a exposição da palavra. Com isso,
a igreja seria enfraquecida no ensino e aprendizado da palavra de Deus. Igrejas adoecidas não crescem e não cumprem a missão. Então, pastor, eu digo isso para mim, olhando no espelho, você não tem todos os dons, você não é autossuficiente, você não é responsável por tudo. Tenha consciência de qual é o seu ministério, para que você não queira ocupar espaço e até mesmo fechar espaço para que outros dons sejam vivenciados na igreja. Eu sempre costumo dizer que tem igrejas que eu respeito, que tem por orientação de vida uma igreja paroquial concentrada apenas no culto e no pastor. Eu não entendo que isso seja o que a Bíblia me orienta. Respeito quem faz isso como modelo de igreja. Mas a Bíblia orienta que Deus distribuiu entre todos vocês dons para que vocês cumpram um papel em um ministério na igreja e não pode ser centralizado apenas no homem. Todos têm que participar, todos são responsáveis por dar a sua justa colaboração para o crescimento do todo. Pastor tem que descentralizar, não ser tentado a ter controle absoluto sobre a vida da igreja. Tem que instruir e confiar as pessoas que são instruídas, para que elas desenvolvam bem o seu trabalho. E por fim, em último lugar, aprendemos que se nós, enquanto igreja, observarmos os princípios ensinados na palavra de Deus, aqui especificamente em Atos capítulo 6, nós avançaremos muito no processo de escolha de presbíteros para cuidar da vida espiritual dos crentes e de diáconos para administrar a execução de medidas para melhorar os relacionamentos entre os irmãos e a obra de assistência aos necessitados. Que Deus nos abençoe, nos faça uma igreja que observa os princípios e a orientação da palavra de Deus. Que Deus nos dê a devida atenção a esses princípios aqui colocados.